Marco Aurélio, o imperador filósofo da Roma antiga, o homem mais poderoso de sua época, que diferentemente de outros imperadores, tentou cumprir seu dever ao máximo, evitando prazeres em prol do seu serviço a Roma, a sua comunidade. Durante a sua vida excepcional, o imperador escreveu textos que ainda são muito atuais sobre suas filosofias, reflexões e o caminho que decidiu seguir em sua vida. Hoje, esses textos são conhecidos como as Meditações de Marco Aurélio, e eu decidi trazer um pouco dessa filosofia, dessa história e dessa filosofia. Suas meditações têm grandes ligações ao estoicismo, uma filosofia bastante abrangente que foi praticada tanto por um escravo, como Epiteto, quanto por um imperador, Marco Aurélio. Para melhorar a compreensão dos seus textos do que eu quero trazer aqui, eu decidi separar esse vídeo em dois tópicos. São tópicos bastante recorrentes durante todas as meditações. O primeiro sendo passado e o futuro, e o segundo tópico sendo o presente e a morte. Sobre o passado e o futuro, como Sêneca uma vez disse, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade, levando a entender que a origem do nosso sofrimento são os nossos próprios pensamentos. Isso se aplica perfeitamente ao que Marco Aurélio fala, reflete sobre o passado e o futuro. Quando pensamos sobre o futuro, nossa imaginação foi completamente livre, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, assim como sonhos e desejos. O passado, assim como o futuro, também só existe em nossos pensamentos. O que aconteceu já passou, e como Marco Aurélio disse, e, além disso, lembre-se de que cada um vive exclusivamente o presente, um instante fugaz. O restante, ou se viveu, ou é incerto. Não é como se os eventos do passado não influenciam os eventos aqui do presente, o que está acontecendo aqui agora. Mas o passado ele está 100% fora do nosso alcance, ele é imutável. Sem contar que nossas memórias também não são 100% certas. Contamos com histórias e pontos de vista de outras pessoas para conhecer ou lembrar nossos próprios pontos de vista também. Ainda assim, há um ótimo valor a se tirar do passado. Também como disse Marco Aurélio, sou infeliz porque isso me aconteceu, mas não ao contrário. Sou feliz porque, devido ao que me ocorreu, persisto até o fim sem aflição, nem perturbado com o presente, nem assustado com o futuro. Agora, indo para o segundo tópico, sobre o presente e a morte. As principais lições de Marco Aurélio se relacionam com o presente e com a morte. Como falei no tópico anterior, vivemos no presente e ele é a única coisa que nós possuímos. Porque somente podemos ser privados do presente, posto que possuímos apenas o presente. O que não se possui, não se pode perder. O passado e o futuro não é de nossa posse. Considerando que só temos o presente, devemos utilizá-lo da melhor forma possível, sendo pessoas boas, justas e com integridade, vivendo conforme a natureza. A morte é só mais um passo natural da vida. A preocupação ou desprezo em relação a ela é uma perca de tempo. Realize cada ato como se fosse o último de sua vida, evitando todo sofrimento irrefletido, toda transgressão apaixonada das leis e da razão, toda dissimulação, toda vaidade e toda revolta contra o destino. E também, vou acrescentar aqui, reflita sobre como você se sentiria caso esse ato seja o seu último. De toda forma, o imperador sempre martela a ideia de como a vida é curta, não só a vida, mas como a memória dela. A memória que as pessoas têm é sua própria, né? Trabalhe sempre com boa vontade, sem nunca se arrastar em sentidos opostos. Nossa vida, nosso presente é tudo que temos, então deve ser vivido da melhor forma possível. As ideias do estoicismo e das meditações de Marco Aurélio ainda são úteis nos dias modernos, de certa forma, mas preocupações muitas vezes correm soltas. Essa filosofia tem ganhado bastante notoriedade nos últimos anos, né? Onde somos bombardeados de notícias e situações fora do nosso controle, muitas vezes acrescentando nas preocupações. Essa filosofia prega que tudo que é fora do nosso controle não deveria ser uma preocupação, pois não há nada que possamos fazer. Antes de se preocupar com coisas grandes demais, devemos nos preocupar conosco, melhorar com os nossos erros e crescer, olhar para o nosso interior. Preste atenção ao que tem nas suas mãos, seja atividade, princípio ou significado. Justamente tem esse sofrimento, pois prefere ser bom amanhã a ser bom hoje. Bem, quis trazer um pouco sobre o Marco Aurélio, que ele fala em suas meditações. É claro que há vários outros pontos, mas eu decidi trazer o que eu achei mais interessante, para não fazer um vídeo muito longo. O estoicismo é muito bom, é muito interessante, mas não
não é exatamente a melhor filosofia para se levar para a vida, não sendo a única filosofia, pois ela é uma filosofia bastante contra a emoção em si. Como disse, prega que não devemos nos preocupar com as coisas fora do nosso controle, mas também prega que as emoções, nossas próprias emoções, são completamente controláveis e você às vezes deve reprimir. Isso não é a melhor mensagem, reprimir, mas controlar, sim, é o melhor que eu posso tirar desses textos. Acredito que há ótimas lições a se tirar das meditações de Marco Aurélio. É sempre bom acrescentar na sua vida o que você acha melhor. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, dessa história, dessa filosofia. E deixarei uma última frase para terminar. Lembre-se que nem o futuro nem o passado são incômodos, mas sempre o presente.